Numa manhã abafada no coração do Rio de Janeiro, o sol já castigava as calçadas de Copacabana quando a porta automática de vidro de um banco reluzente se abriu com um zumbido suave. Um homem entrou, os passos lentos, quase hesitantes, como se quisesse passar despercebido. Vestia uma camiseta cinza desbotada, com manchas de tempo e lavagens mal feitas, uma calça jeans rasgada nos joelhos e um par de tênis tão gastos que o solado parecia gritar por aposentadoria. Um boné azul marinho, puído nas bordas, cobria metade do rosto e uma mochila de tecido barata, daquelas compradas em feiras livres, pendia de um ombro só. Para qualquer um ali, ele era apenas mais um carioca comum, talvez um pedreiro, um entregador ou alguém que entrou por engano num lugar onde não pertencia. Mas aquele homem não era qualquer um. Era Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo da seleção brasileira, o homem dos chutes impossíveis, o ídolo que fez o mundo se curvar com seus gols e sua garra. Mais do que isso, era o presidente do conselho de administração daquele banco, um segredo que ninguém naquela agência brilhante poderia imaginar. Roberto não estava ali por acaso. Sua presença era um plano meticuloso, uma missão pessoal para ver com os próprios olhos o que ele só conhecia por cartas, e-mails e mensagens que vinham chegando há meses. Eram relatos de clientes humildes, gente simples como ele já foi um dia, que descreviam humilhações, descaso e preconceito nas agências do banco que ele ajudara a transformar. Me trataram como se eu fosse invisível, escreveu uma dona de casa. Disseram que eu não tinha perfil para abrir uma conta, reclamou um motoboy. Olharam minha roupa e riram na minha cara, desabafou um aposentado. Cada palavra daquelas mensagens era como uma faca no peito de Roberto. Ele, que veio do chão, que cresceu nas ruas de terra batida de Cordeiro em São Paulo, sabia exatamente o que era ser julgado pela aparência, pelo sotaque, pela origem. E agora, no topo, ele não podia aceitar que a instituição que carregava seu aval tratasse as pessoas como ele próprio já fora tratado. O saguão do banco era um contraste gritante com a rua lá fora. O ar-condicionado gelava a pele, o chão de mármore refletia as luzes brancas e o som de teclados e conversas abafadas preenchia o ambiente. Havia uma fila longa serpenteando até a porta, com clientes de todos os tipos. Um homem de terno falando alto ao celular, uma mulher de uniforme de cozinheira segurando um envelope amassado, um senhor idoso tentando decifrar o aplicativo do banco no celular com dedos trêmulos. Funcionários atrás dos balcões moviam-se com eficiência mecânica, mas seus rostos carregavam uma mistura de tédio e impaciência. Roberto pegou uma senha no totem eletrônico, como qualquer cliente, e se posicionou na fila. Seus olhos, escondidos sob a aba do boné, observavam tudo. Notou a forma como uma jovem atendente com crachá que dizia Ana respondeu a uma senhora que pedia ajuda com o totem. É só apertar o botão vermelho, minha senhora. Não é tão difícil assim, disse, sem tirar os olhos da tela do computador. A senhora, com sacolas de feira penduradas no braço, parecia perdida, murmurando algo sobre não entender essas máquinas modernas. Ninguém se mexeu para ajudá-la. Roberto deu um passo à frente, com um sorriso gentil. Deixa eu te ajudar, dona. É rapidinho. Ele apertou o botão, pegou a senha e indicou uma cadeira vazia. Senta aqui, logo vão te chamar. A senhora olhou para ele com gratidão, os olhos marejados. Obrigada, meu filho. Aqui ninguém tem paciência com a gente. Parece que a gente incomoda. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Roberto enquanto ele voltava para a fila. Ele já esperava encontrar algo assim, mas ouvir aquilo ao vivo, sentir o peso daquelas palavras, era diferente. Era pessoal. Roberto cresceu em Cordeiro, um bairro pobre na zona leste de São Paulo, onde as ruas de terra viravam lama na chuva e o sol queimava os pés descalços das crianças que jogavam bola com latas amassadas. Seu pai consertava carros numa oficina improvisada, e sua mãe trabalhava como empregada doméstica, saindo de casa antes do amanhecer e voltando só à noite. A infância de Roberto foi marcada por contas atrasadas, pão com margarina no jantar e o sonho de escapar da pobreza. Ele se lembrava de acompanhar a mãe a um banco aos 10 anos, segurando sua mão enquanto ela tentava depositar o pouco que sobrava do salário. O caixa, um homem de gravata mal-humorado, olhou para eles com desdém e disse: Isso é tudo? Não vale nem a pena o trabalho. Roberto nunca esqueceu o olhar de vergonha no rosto da mãe, a forma como ela apertou sua mão e saiu de cabeça baixa. Foi ali, ainda criança, que ele jurou para si mesmo que, se um dia tivesse poder, faria as coisas diferentes. O futebol foi sua porta de saída. Com uma bola nos pés, ele transformou a raiva em arte, a fome em garra e os olhares de desprezo em aplausos.
Mas mesmo depois de conquistar o mundo, de erguer a taça da Copa de 2002, de ser idolatrado por milhões, ele nunca deixou de ser o menino de Cordeiro. E agora, naquele banco, ele estava ali para representar todos os que, como ele, já foram invisíveis. Enquanto esperava na fila, Roberto observava cada detalhe. Um motoboy, com o capacete pendurado no braço, tentava pagar uma conta, mas a atendente o interrompia a cada frase, dizendo que ele trouxe o papel errado. Volta amanhã com o documento certo, ela disse, sem nem olhar nos olhos dele. O rapaz saiu bufando, murmurando algo sobre perder o dia de trabalho. Mais adiante, um homem de meia idade, com camisa social amassada, pedia informações sobre um empréstimo, mas o funcionário respondia com jargões técnicos, claramente sem interesse em explicar. Roberto sentia a tensão no ar, a sensação de que, para muitos ali, os clientes eram apenas números, ou pior, incômodos. Ele notou também o segurança, um homem corpulento com um rádio preso ao cinto, que o encarava de tempos em tempos, como se avaliasse se ele era uma ameaça. Em um momento, o segurança se aproximou de um colega e cochichou, apontando discretamente para Roberto. Fica de olho nesse cara. Não me cheira bem. Roberto ouviu, mas não reagiu. Ele sabia que aquele era o teste que viera buscar. Queria sentir na pele o que os clientes relatavam, e cada olhar, cada sussurro, cada gesto de desdém confirmava que os problemas eram reais. Depois de quase 20 minutos na fila, a senha de Roberto foi chamada. Ele se aproximou do guichê de Ana, a jovem atendente que ele vira tratar a senhora com impaciência. Colocou a senha sobre o balcão e disse, com voz calma, quero fazer um saque. 50 mil reais. Ana levantou os olhos da tela, surpresa, e o encarou de cima a baixo. Por um segundo pareceu que ela segurava uma risada. 50 mil reais? O senhor tá falando sério? A voz dela era um misto de incredulidade e sarcasmo. Roberto apenas assentiu, tirando do bolso uma carteira velha e entregando o RG e o cartão do banco. Ana pegou os documentos com a ponta dos dedos, como se temesse sujá-los, e começou a digitar no computador. De repente parou, franzindo a testa. Essa conta não faz sentido. O senhor tem certeza que é sua? Roberto respondeu sem alterar o tom. Tenho. Pode conferir o CPF, está tudo certo. Ana bufou, claramente irritada, e chamou uma colega, Maria, que estava no guichê ao lado. Maria, vem cá ver isso. Tem algo errado aqui. Maria se aproximou, olhou para Roberto com um meio sorriso e cochichou para Ana. 50 mil reais? Com essa roupa? Só pode ser brincadeira. As duas trocaram um olhar cúmplice, como se Roberto não estivesse ali, ouvindo tudo. Ana voltou a digitar, agora com mais força, como se o teclado fosse o culpado pela situação. Olha, senhor, os documentos até batem, mas essa conta não parece ser sua. Esse tipo de saldo não combina com... bem, com o senhor. Ela hesitou, escolhendo as palavras, mas o tom era claro. Ela não acreditava que alguém como ele pudesse ter tanto dinheiro. Roberto manteve a calma, embora por dentro sentisse uma mistura de indignação e tristeza. Se está tudo certo, então faça o saque, ele disse, firme. Ana balançou a cabeça como se lidasse com uma criança teimosa. Não é assim que funciona. Vou ter que chamar o gerente. Fica aí. Ela pegou o telefone e discou uma extensão, falando baixo, mas alto o suficiente para Roberto ouvir. Seu Miguel, tem um cara aqui com documentos estranhos, querendo sacar uma fortuna. Acho que é golpe. Enquanto esperava, Roberto notou que os outros clientes na fila começaram a prestar atenção. Alguns cochichavam entre si, apontando discretamente. Deve ser um desses golpistas que aparecem na TV, disse uma mulher de taior, ajustando os óculos. 50 mil reais? Ele tá sonhando, murmurou um homem de camisa polo, rindo com um amigo ao lado. O segurança, que antes só observava, agora estava mais próximo, com a mão no rádio, pronto para agir. Roberto sentia todos aqueles olhares, cada um deles como um eco das vezes em que, ainda menino, fora tratado como menos por causa da roupa, da pele, do jeito de falar, mas ele não estava ali para se defender. Estava ali para entender, para provar, para mudar. Minutos depois, Miguel, o gerente da agência, surgiu de uma sala ao fundo. Era um homem na casa dos 40 anos, com um terno impecável, sapatos que brilhavam sob as luzes do saguão e um relógio de pulso que parecia gritar seu preço. Ele caminhava com a postura de quem sabe que é o dono do pedaço, o cabelo penteado com gel, o perfume caro anunciando sua chegada antes mesmo de ele abrir a boca. Qual é o problema aqui? Perguntou, direto, sem nem olhar para Roberto.
Ana explicou rapidamente, enfatizando os documentos suspeitos e a aparência incompatível do cliente. Só então, Miguel virou o rosto para Roberto, examinando-o de cima a baixo com um sorriso de canto de boca. Então o senhor quer sacar 50 mil reais? Vestido assim? Ele riu, uma risada curta e cortante, que fez Ana e Maria trocarem outro olhar de aprovação. Me desculpe, mas isso não cola. Eu conheço esse tipo de história. Documentos podem ser falsificados, e o senhor não tem cara de quem movimenta esse tipo de dinheiro. Roberto cruzou os braços, ainda sem perder a compostura. Os documentos são verdadeiros, e o dinheiro é meu. Se o senhor não acredita, é só verificar no sistema. Ou prefere continuar julgando pela minha roupa? A resposta pegou Miguel desprevenido. Ele estreitou os olhos, como se tentasse decidir se Roberto era um golpista ousado ou apenas um maluco. Olha, meu amigo, eu trabalho nesse ramo há 15 anos. Sei reconhecer um golpe quando vejo um. E, francamente, o senhor não engana ninguém com esse boné e essa mochila de camelô. Ele fez um gesto para o segurança, que deu um passo à frente e continuou. Vamos fazer o seguinte. Ou o senhor explica direitinho de onde veio essa conta, ou eu chamo a polícia agora mesmo. E acredite, não vai ser agradável. A ameaça de Miguel fez o clima no saguão mudar. Os clientes que antes apenas cochichavam, agora olhavam abertamente, alguns com curiosidade, outros com desaprovação. Tá vendo? Eu sabia que era coisa errada, disse a mulher de Taieur, balançando a cabeça. Esses caras sempre tentam a sorte, completou o homem de camisa polo, cruzando os braços. Ana, atrás do balcão, parecia satisfeita, como se tivesse desmascarado um criminoso. O segurança, agora a poucos metros de Roberto, mantinha a mão no rádio, esperando um sinal de Miguel para agir. Mas Roberto não se abalava. Ele já enfrentara estádios lotados, zagueiros truculentos, momentos de pressão que fariam qualquer um tremer. Aquilo, para ele, era só mais um jogo, e ele sabia que estava prestes a virar o placar. Se o senhor quer chamar a polícia, vá em frente, disse Roberto, olhando nos olhos de Miguel. Mas antes, acho que o senhor vai querer conversar comigo a sós. Só um minuto do seu tempo. Miguel riu, dessa vez com um toque de arrogância. Conversa a sós? Pra quê? Pra me convencer com alguma história triste? Aqui não tem espaço para isso, meu caro. Ele fez um gesto para Ana, que já pegava o telefone para chamar reforços, mas havia algo na calma de Roberto, na forma como ele se mantinha firme, que começou a incomodar Miguel. Era como se aquele homem, com seu boné velho e sua camiseta desbotada, soubesse de algo que ninguém mais ali sabia. Roberto tirou a mochila do ombro, abriu o zíper com calma e pegou o celular. Ele abriu um aplicativo, rolou a tela por um instante e virou o aparelho para Miguel. Olha isso antes de tomar qualquer atitude, disse, com a voz tão serena que fez o gerente hesitar por uma fração de segundo. O que estava naquele celular mudaria tudo, e o saguão daquele banco estava prestes a testemunhar uma reviravolta que ninguém poderia prever. O silêncio no saguão do banco era tão denso que parecia que o próprio ar havia parado de circular. Todos os olhos estavam cravados em Roberto Carlos, o homem que, até segundos atrás, era apenas um estranho mal vestido, acusado de tentar um golpe. Miguel, o gerente, segurava o celular de Roberto com as mãos trêmulas, encarando a tela que exibia um crachá digital. Roberto Carlos, presidente do Conselho de Administração. Abaixo do nome, o logotipo do banco brilhava em letras douradas, acompanhado de um selo de autenticação e a assinatura eletrônica do Conselho. A arrogância que antes dominava o rosto de Miguel evaporou, dando lugar a um tom pálido, quase doentio. Ana, a atendente, estava paralisada atrás do balcão, os olhos arregalados, a boca entreaberta como se tentasse encontrar palavras que não existiam. Os clientes na fila, que momentos antes cochichavam julgamentos, agora trocavam olhares de choque e constrangimento. O segurança, que havia se aproximado com postura ameaçadora, deu um passo para trás, baixando a cabeça como se quisesse desaparecer. Roberto, ainda com o boné puído e a camiseta desbotada, permanecia calmo, os braços cruzados, o olhar firme. Ele não precisava erguer a voz para comandar o ambiente. Sua presença, agora revelada, era suficiente para fazer o chão de mármore parecer tremer sob os pés de todos ali. Então, senhor Miguel, disse Roberto, a voz serena, mas com uma ponta de autoridade que cortava como uma lâmina. O senhor ainda acha que sou um golpista? Ou agora que sabe quem eu sou, vai mudar de ideia sobre como tratar as pessoas? Miguel engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo visivelmente. Seu Roberto, eu.
Eu não tinha como saber. O senhor estava vestido assim. Entende? Não era minha intenção. Ele gaguejava, tentando encontrar uma desculpa que o salvasse, mas cada palavra soava mais fraca que a anterior. Roberto ergueu uma sobrancelha, interrompendo-o com um leve levantar de mão. Não tinha como saber? E precisava saber quem eu sou para me tratar com respeito? E as outras pessoas que passam por aqui todos os dias, com roupa simples, com sotaques da favela, com mãos calejadas de trabalho, elas também precisam ser alguém importante para merecer sua atenção? A pergunta pairou no ar, pesada, e Miguel não encontrou resposta. Ele baixou os olhos, o relógio caro no pulso parecendo agora um peso desnecessário. Roberto deu um passo à frente, olhando ao redor. Os clientes, os funcionários, até o segurança, todos pareciam presos em um momento que não sabiam como processar. Ele caminhou até a senhora que ajudara no início, Dona Lúcia, que ainda segurava sua senha com as mãos enrugadas. Ela o encarava com uma mistura de surpresa e admiração, como se visse um herói de novela ganhar vida. Dona Lúcia, ele disse, abaixando-se para ficar na altura dela, a senhora merece estar aqui tanto quanto qualquer um, e eu prometo que isso vai mudar. Ela segurou a mão dele, os olhos marejados. Meu filho, eu vi você na TV, chutando aquelas bolas que pareciam mágica, mas o que você está fazendo aqui hoje, isso é maior que qualquer gol. Roberto sorriu, um sorriso genuíno, daqueles que ele reservava para os momentos em que se sentia em casa. Obrigado, dona. Mas o jogo só está começando. Ele se endireitou e tirou o celular do bolso, abrindo uma chamada de vídeo. Na tela apareceu Clara, a diretora de recursos humanos do banco, uma mulher de meia idade com óculos de armação fina e expressão séria. Seu Roberto, recebi o relatório preliminar e já tenho acesso às imagens das câmeras de segurança. Como o senhor quer proceder? A voz dela era profissional, mas havia um tom de urgência, como se soubesse que o que estava acontecendo era um divisor de águas. Roberto não hesitou. Clara, o senhor Miguel está demitido. Efetivo imediatamente, por conduta antiética e violação dos princípios do banco. A senhorita Ana será suspensa até segunda ordem, enquanto investigamos suas ações. Quero que as imagens de hoje sejam analisadas pelo jurídico e que todos os funcionários desta agência passem por um treinamento obrigatório sobre atendimento e respeito ao cliente. E Clara, isso não é só para esta agência. Quero uma revisão nacional. Ninguém deve ser tratado como eu fui hoje, nunca mais. Clara assentiu, anotando tudo. Entendido, senhor. O desligamento do Miguel será formalizado agora, e a substituição dele começa amanhã. Alguma outra ordem? Roberto olhou para Miguel, que agora parecia encolhido, e disse: Sim, quero uma linha direta para denúncias, acessível a todos os clientes, para que nunca mais precisemos chegar a esse ponto. A chamada foi encerrada, e o saguão mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. Miguel, que até então tentava se segurar, deixou os ombros caírem. Seu Roberto, por favor, eu tenho família, filhos, 15 anos de banco. Eu errei. Mas me dá uma chance. A voz dele tremia, quase suplicante, mas Roberto não se deixou abalar. Ele já ouvira esse tipo de discurso antes, em outros contextos, e sabia que a mudança exigia firmeza. Senhor Miguel, o senhor pensou nas famílias das pessoas que humilhou aqui, nas mães, nos pais, nos trabalhadores que saíram dessa agência com a autoestima destruída porque o senhor e sua equipe decidiram que eles não valiam nada? O senhor teve chances, muitas, e escolheu usar seu cargo para diminuir os outros. Isso termina agora. Miguel abriu a boca, mas não encontrou palavras. Ele tirou o crachá do pescoço com dedos trêmulos e o entregou ao segurança, que parecia tão desconfortável quanto ele. Sem dizer mais nada, Miguel atravessou o saguão, os sapatos brilhantes ecoando no mármore, e saiu pela porta de vidro, sob olhares que agora carregavam mais pena que aprovação. Roberto virou-se para Ana, que estava encolhida atrás do balcão, o rosto vermelho de vergonha. E você, Ana, sabe por que está sendo suspensa, não é? Ela assentiu quase imperceptivelmente, os olhos fixos no chão. Eu não quis ofender, seu Roberto. Foi um erro, eu juro. Roberto balançou a cabeça. Não foi um erro, foi uma escolha. Você escolheu rir de mim, cochichar com sua colega, me tratar como se eu não pertencesse aqui. E quantas outras pessoas você tratou assim, que não tinham um crachá como o meu para se defender? Pense nisso enquanto estiver em casa. Ana não respondeu. Apenas enxugou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Roberto não sentia prazer em punir, mas sabia que a lição precisava ser clara. Ele olhou para os outros funcionários, que observavam tudo em silêncio, e disse, alto o suficiente para todos ouvirem:
Se alguém aqui acha que o uniforme que veste ou o cargo que ocupa dá o direito de tratar qualquer cliente como inferior, sugiro que reveja seus valores. Ou, a porta que o Sr. Miguel usou está aberta para vocês também. Oh. O clima no banco era de uma tensão quase palpável, mas era uma tensão diferente agora. Não era mais sobre desconfiança ou julgamento, mas sobre reflexão. Roberto caminhou até o centro do saguão, onde os clientes ainda aguardavam, alguns com expressões de choque, outros com sorrisos tímidos, como se começassem a entender o que estava acontecendo. Ele parou ao lado de Dona Lúcia, que agora segurava sua bolsa com mais firmeza, e falou para todos: Eu não vim aqui hoje como o presidente do conselho. Vim como um de vocês, como o filho de uma empregada doméstica e um mecânico que cresceu chutando bola nas ruas de Cordeiro, em São Paulo. Eu sei o que é ser olhado de cima a baixo, ser tratado como se não valesse nada, e por isso estou aqui, para garantir que ninguém mais passe por isso neste banco. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Quando eu jogava futebol, aprendi que o jogo não é só sobre marcar gols, é sobre respeitar o adversário, sobre levantar o companheiro que caiu, sobre nunca desistir, mesmo quando o placar está contra você. E na vida é a mesma coisa. Não importa se você usa terno ou camiseta rasgada, se tem milhões na conta ou só o suficiente para o pão de amanhã. Todo mundo merece respeito, e este banco a partir de hoje vai viver esse princípio. Os clientes começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com mais força. Dona Lúcia batia palmas com entusiasmo, e até o motoboy que fora mal atendido antes ergueu o punho como se comemorasse um gol. Roberto ergueu a mão, pedindo silêncio, e continuou. Vamos criar uma nova política de atendimento. Cada agência terá um cartaz bem grande dizendo: todo cliente é VIP. E não é só uma frase bonita. Vamos treinar cada funcionário, abrir uma linha para denúncias. E eu mesmo, de vez em quando, vou aparecer por aí, talvez com esse mesmo boné, para garantir que isso está sendo cumprido. Um jovem na fila, com uma camiseta do Flamengo, deu um passo à frente, hesitante. Seu Roberto. Eu sou fã seu desde criança. O que o senhor fez aqui hoje, ninguém nunca fez por nós. Obrigado. Roberto apertou a mão dele, com firmeza. Não precisa agradecer, rapaz. Eu faço isso porque já estive no seu lugar. E porque acredito que, se cada um fizer sua parte, o Brasil pode ser um lugar onde ninguém é invisível. O jovem sorriu, os olhos brilhando, e voltou para a fila, como se carregasse uma nova esperança. Antes de sair, Roberto caminhou até o balcão onde Ana ainda estava, agora acompanhada por outra funcionária que tentava consolá-la. Ele olhou para todas as atendentes, que o encaravam com uma mistura de medo e respeito. Vocês têm uma chance agora, ele disse. Mostrem que podem fazer diferente. Tratem cada pessoa que entra aqui como se fosse sua mãe, seu irmão, seu melhor amigo. Porque é isso que eles são. Pessoas com sonhos, lutas, histórias. Não joguem essa chance fora. As atendentes assentiram, algumas com lágrimas nos olhos, outras com expressões de determinação. Roberto sabia que nem todas mudariam, mas acreditava que a semente estava plantada. Ele colocou a mochila no ombro, ajustou o boné e caminhou até a porta de vidro. O sol do rio brilhava forte lá fora e o calor da rua contrastava com o frio do saguão. Antes de sair, ele se virou para Dona Lúcia, que o observava com um sorriso orgulhoso. Dona, a senhora já é VIP para mim, ele disse, piscando. Ela riu, uma risada gostosa, e respondeu. E você, meu filho, é um craque dentro e fora do campo. Roberto abriu um último sorriso, atravessou a porta e se misturou à multidão de Copacabana. Enquanto caminhava, pensava na mãe, na infância dura, nos olhares de desprezo que o fizeram quem ele é. Ele sabia que aquela agência nunca mais seria a mesma e que sua missão estava apenas começando. Em algum momento ele voltaria, talvez com outro boné, outra camiseta, para garantir que o respeito, assim como um chute perfeito, encontrasse o caminho certo.